Quer saber quais são os piores erros que você pode cometer na sua carreira? Continua ouvindo aqui o episódio. Olá, seja bem-vindo ao podcast Foca no Trabalho, onde nós falamos sobre carreira, mercado de trabalho, empregabilidade e também falamos os piores erros que você pode cometer na sua carreira. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella e hoje o episódio a gente vai falar do que você não deve fazer, né, Bru? Se a gente tá falando dos piores erros, não é pra pegar essa lista aqui que a gente vai comentar e fazer, é pra você não fazer. E acho que a gente nunca fez um episódio assim, né? Em quase mais de 150 episódios do Foca, a gente postou essa semana o episódio 158. Bruna, se Nós você tá ouvindo a gente... o que fazer. A gente sempre fala o que fazer, o que não fazer, é inédito. Então, se você não conhecia a gente tem mais de 150 episódios aqui nesse Spotify em 3 anos. Já aproveita, a gente fala no final, mas agora eu vou falar no início. Compartilha esse episódio para que outras pessoas não cometam os mesmos erros. Vamos falar do princípio, né, Bruna? A gente oferece muita orientação profissional. A gente faz esse serviço, aliás, aqui no Foca, se você tá muito perdido, chegou aqui e não sabe o que fazer na sua carreira. Uma das coisas que a gente fala na orientação, que acho que é o primeiro erro, né, Bruna? É a escolha da carreira baseado em moda, em tendência, exclusivamente, tá, gente? Salário é importante, mas exclusivamente por conta de remuneração e fazer uma escolha não baseada em autoconhecimento, em gosto, porque daí você se frustra lá na frente, né? Eu sempre falo que essa escolha de profissão tem que ser uma escolha consciente, ou seja, você tem que estar consciente não só dos valores que você pode receber, né, qual que é a remuneração paga ali em mercado, mas você precisa saber se é algo que você gosta de fazer, você está consciente que é algo que você vai fazer ali todo dia, você tem que saber, a sua escolha, ela tem que ser clara, ou seja, você tem que saber o que se encaixa contigo. Se você não tem o autoconhecimento, se você não sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você tolera, o que você não tolera, eu acho que sempre começa ali com os valores, né, Lê? Eu gosto muito de falar de valores estruturais. O que é importante para você? Se você é uma pessoa que valoriza muito mais autonomia, a liberdade, você gosta ali de uma dinâmica de trabalho. Se for trabalhar numa contabilidade, que é todo dia a mesma coisa ali, trabalhar com números, será que é para você? Você está escolhendo só pelo dinheiro e como que fica no dia a dia? Às vezes não sempre, né? Quando você escolhe só pelo dinheiro, você vai se frustrar, porque o dia a dia vai ficar pesado e o dinheiro não vai compensar aquele tempo que você está gastando com algo que não te traz prazer. E acaba também tendo outras consequências, até físicas e mentais, porque você vai adoecer. Quando você fica num ambiente onde você não gosta, fazendo uma atividade que você não gosta por um longo tempo, você não é feliz. E toda a química do teu cérebro também acaba entrando ali naquele ritmo, fator externo, e você acaba adoecendo. Eu gosto de trazer esse exemplo, que ele é meio bizarro, mas ele vai ilustrar exatamente isso que você está falando, Bruna. É a mesma coisa que você ser vegano ou vegetariano e trabalhar como açougueiro. Nossa, tem pesado, hein? tem coisa que é estrutural. Tem um jogo que a gente usa na orientação que é bem simples assim. Então, por exemplo, você gosta de trabalhar ao ar livre. Adianta você escolher uma carreira em que você vai trabalhar no escritório? Porque aí você está falando muito de atividades. Eu já vou para uma coisa até mais básica. Então, você quer trabalhar na área da saúde. Você lida bem com pessoas doentes? Você é uma pessoa que gosta de servir? E aí tem um teste que a gente aplica na orientação profissional, que chama âncoras de carreira, uma excelente avaliação, aliás, que é justamente para entender quais são as âncoras da sua carreira. A gente aqui no Foca usa muito analogia marítima, né? Foca, mar, farol. Então a gente usa bastante esse teste, um teste de um psicólogo. Aliás, ele faleceu recentemente, muito triste. Velhinho, tá, gente? Não é para ficar, né? O psicólogo dessa avaliação, que é muito usado em orientação profissional. Mas eu tô dizendo isso porque é básico. Quando você tá escolhendo a carreira, vão ter atividades que você não gosta. Tá tudo bem. Mas não dá para você escolher algo que tá ali no seu core, no seu âmago, no seu valor. Então eu gosto de dar esse exemplo do açougueiro. Eu sei que ele é mais figurativo, mas é exatamente isso. Então você gosta da liberdade de trabalhar numa carreira muito rígida, você gosta de segurança e vai querer empreender, por exemplo, abrir o próprio negócio, provavelmente você vai se frustrar lá na frente. Então a pior coisa que você pode fazer é escolher a sua carreira por moda, por tendência, exclusivamente por conta de remuneração e não respeitar os seus valores ali estruturais.
mais. A conta não fecha no final, né? Você vai Uhum. ver que, por mais que o salário seja alto, você não vai estar satisfeito, vai estar sempre insatisfeito. E isso também acaba entrando no outro ponto, né? Que aí também outro ponto que é importante quando a gente fala de carreira é a questão de acomodação. Muitas pessoas, às vezes, quando tá ali no início da carreira, tem aquele gás para buscar a primeira oportunidade de trabalho, entrar na empresa. E quando entra, consegue o cargo, se estaciona. Tem ali a acomodação de não ir buscar além. Seja porque não gosta, às vezes não tem interesse naquela área e acaba não estudando muito, ou simplesmente está satisfeito ali e tem uma outra rotina e acaba não incluindo estudos, não incluindo cursos, buscar outros conhecimentos, ter outras trocas. Isso acaba também prejudicando. É o pior erro que você pode ter, não o pior, mas um dos piores que você pode ter, que é a acomodação dentro do cargo que você está. Independente da carreira, tá? Pode ser a carreira corporativa, de escritório, você pode ter outras carreiras como empreendedor, artesã. A gente aqui fala de trabalho, né? Não é só emprego. Se você pegar o marceneiro, ele também tem que aprender novas formas de trabalho, que está em tendência. Se ele fica fazendo o mesmo estilo de móvel a vida inteira, talvez ele não vai conseguir se manter ali no mercado ao longo da vida, né? Então você vê a tendência, o que está em alta para sua carreira, fica antenado. A gente usa termos, né, em inglês, porque a gente não aguenta, né, o lifelong learning, mas é o aprendizado aí para sempre e as coisas se transformam, né, sem ficar bitolado, mas se atualizar o tempo todo. Imagina, né, Bruna, você vai num médico, ele só fez a graduação dele há 30 anos atrás e ele nunca mais leu um artigo, ele nunca mais estudou nada sobre medicina em 50 anos. Seria nesse médico? É a mesma coisa Não. quando a gente fala de trabalho, né? O professor dos seus filhos, por exemplo. Você quer um professor que fez a graduação há 30 anos atrás e nunca mais lê um livro sobre o assunto? E a gente tem que fazer essa movimentação pra gente. Se a gente não quer isso, quando você contrata um serviço, né, de alguém, você quer que essa pessoa esteja atualizada, então também esteja atualizado para as tendências de mercado. E aí eu já vou puxar pra gente lembrar, a gente esteve aqui com o pessoal do Futuros Possíveis, eles falaram de um livro que eu não anotei o nome do autor, mas eu lembro o título, que é Seja Egoísta com a Sua Carreira, que é lembrar que a carreira é sua e não é da É empresa que Luciano você Teixeira. está. Obrigada. E ele justamente fala muito sobre isso lá no LinkedIn, que é você lembrar que a carreira é sua em primeiro lugar. Hoje em dia, a gente não tem mais aquela carreira tradicional de você entrar numa empresa e se aposentar na mesma empresa. Aliás, temos um episódio sobre carreiras múltiplas e carreira líquida, que eu recomendo que vocês escutem também, tá? Vou fazer ali, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, que é você cuidar da sua imagem pessoal, da sua carreira e ser protagonista da sua carreira. Não dá para a gente colocar ali na responsabilidade da empresa ou da organização, da estrutura que a gente está, a responsabilidade disso. E as pessoas esquecem disso, né, Bruna? Então, quando a gente fala de cuidar da imagem, eu vou cascatear outras dicas aqui, porque tem a ver com isso. Quando eu falo imagem, gente, não é só imagem elegante de roupa, de, nossa, que executivo. Não, não é nada disso. É você cuidar das relações por onde você passa. Você quer ser lembrado pelo quê? Por ter criado boas relações, por ser um bom profissional, um profissional ético, ou você quer ser lembrado porque por onde você passou você fez falcatrua. Então, quando a gente fala de cuidar da imagem, é de dentro para fora, de fora para dentro. Claro, você ter seu estilo, você, né, ter ali a sua imagem, divulgar isso nas redes sociais, acho que isso hoje realmente é mais relevante, compartilhar, isso influencia muito na sua imagem, mas também cuidar do interno, né, e ser um profissional ético e cuidar das relações. E aí vem algumas regrinhas de ouro que às vezes a gente acha, né, que o mundo é pequeno, o mundo é muito grande, que o que a gente faz numa empresa não vai ter impacto nenhum. Eu queria contar uma história pessoal, Bruna, que aconteceu comigo, então não é... Aliás, a gente recebe histórias de trabalho, tá? Se você tem uma história legal para contar de trabalho, manda pra gente que a gente grava aqui. A gente já tem 2 histórias aqui, então mande sua história, só achar a gente lá no Instagram ou no LinkedIn, @foca no trabalho, manda sua história que a gente conta aqui, história de firma que a gente adora. E essa história é muito boa, Bruna, porque o mundo não é tão grande quanto a gente pensa, né? Então eu vou contar rapidamente. Eu trabalhei 4 anos numa empresa, foi a empresa que eu fui efetivada, então eu era estagiária, primeiro ano da faculdade. Se você tá me conhecendo agora, eu sou psicóloga, e aí fui efetivada lá como analista de RH, e eu tinha um gestor muito legal, José Monteiro, aliás, trabalhei 4 anos com ele. Nossa, a gente se divertia muito. E depois foi uns 12 anos, tá, Bruna? Bem ali, uns 10 anos depois, eu arranjei um trabalho,
trabalho numa consultoria de seleção, muito legal também, adorei trabalhar lá. E era um gestor muito gente boa também, o Covales, eu vou aproveitar e vou falar dele também aqui, já que falei do José Monteiro, falo do Covales também. Depois eu vou mandar esse episódio para eles ouvirem. E aí, a gente tava assim, você começou a trabalhar, e aí você vai conversando com a pessoa. E assim, esse lugar que eu trabalhei em 4 empresas diferentes na Lapa, em São Paulo. Então era muito engraçado, porque era o 4º emprego que eu conseguia na Lapa, eu nunca morei na Lapa, nunca morei na Zona Oeste de São Paulo. Era engraçado. E aí a gente tava ali conversando, e aí eu falei, trabalhei na empresa tal, era aqui na rua de trás, e aí eu trabalhei na empresa Y, que era naqui, sabe assim, você falando? Ele falou, nossa, você trabalhou nessa empresa? Trabalhei. Você conhece o fulano? Falei, conheço sim. Ele é meu primo. Esse fulano era, tipo, o melhor amigo do meu ex-gestor. E aí eu te faço uma pergunta, Bruna. Eu saí dessa empresa, pedi demissão, fui para outro lugar. Eu lembro que eu tomei muito cuidado na hora de pedir demissão, porque foi a primeira vez que eu tinha pedido demissão, eu tinha ficado 4 anos numa empresa. Então eu passei todo o meu serviço, tentei ser o mais organizada possível, porque, né, criei uma relação ali bem legal. E aí eu te faço uma pergunta, se eu tivesse, assim, tocado ali o F, sabe? Tivesse pedido demissão, eu tivesse feito algo muito errado. Cara, 10 anos depois, você tá trabalhando num lugar que o seu gestor é primo de um amigo do seu ex-chefe. E assim, eu teria outras histórias para contar de coincidências, tá? E aconteceu aqui, né, no Foca mesmo, né? A gente gravou uma vez com uma convidada e a gente no backstage aqui, falando com ela, ela foi consultora e eu sabia o nome da consultora, mas não associei o nome à pessoa. Então, o mundo é muito pequeno. Então, quando a gente fala de cuidar da imagem, ser um profissional ético, é você lembrar que, conforme os anos vão passando, esse mundo ele não é tão grande, não. Pelo contrário, eu tava outro dia, eu vou contar dessa terceira história porque você vê que não dá. Eu tava vendo o material da empresa que eu trabalho hoje, tá, gente? Esse ano vai fazer 20 anos que eu trabalho na área. E aí, nossa, eu tenho 2 histórias, né? Eu vou ter que contar, porque agora a galera vai ficar curiosa, né, Bruna? Vou contar. Posso? Vamos lá, pode contar, claro. Mais 2 coincidências. Eu tava vendo o material gráfico da empresa, sabe? PowerPoint, essas coisas. Quando eu vejo na foto, a pessoa que trabalhou no marketing há 5 anos atrás, trabalhou comigo numa outra empresa há 8 anos atrás. Segunda, assim, de áreas diferentes, tá? Não era chefe, marketing. E aí, né, no ano passado, isso aconteceu também. Eu trabalhei numa empresa, fiquei pouco tempo nessa empresa, fiquei uns 11 meses só. E eu fiquei muito próxima de uma pessoa muito querida, né? Samantha. E aí, eu tava num processo seletivo de uma startup, né? A empresa que eu trabalhei antes. E daí, na admissão, né? Eu querendo ajudar, assim, tipo, tava finalizando ali, tinha acabado de fazer minha admissão. O meu gestor, né? O CEO da empresa, ele falou, a gente tá fechando a contratação de uma UX design muito ferrada, ela é muito boa, é uma profissional. E ele, descrevendo a pessoa, veio o nome dessa pessoa na cabeça, a Samantha, que eu tenho muito carinho, ela trabalha muito bem. Aí eu falei, pelas skills que você tá falando, é fulana, e não é que era, e depois a gente trabalhou junto de novo. Então, gente, o mundo ele é muito pequeno. Mesmo remoto, o mundo é muito mesmo pequeno, remoto, mesmo remoto. Eu tô falando de empresas diferentes, em anos diferentes, em contextos diferentes. Eu teria outros exemplos, mas aí eu vou parar, porque chega de ficar contando coincidências, mas eu tô explicando isso pra vocês, porque a gente só tem a dimensão quando a gente tá lá na frente. Eu não tinha essa dimensão. Conforme essas coisas foram acontecendo, aí eu falei, nossa, gente, mas fulano... E aí, por exemplo, tem um amigo meu, por exemplo, que fez uma entrevista há 3 semanas atrás. Ele falou, eu fiz a entrevista, a menina trabalhou com você e falou de você. Ela te mandou um abraço. Então, assim, o mundo, ele é muito pequeno, e a gente tem que pensar como que a gente passa por essas empresas, por essas pessoas, o carinho que a gente tem. Claro, ninguém é perfeito, tem todo mundo tem dia ruim, mas a forma que você conduz as relações, sabe? Eu acho que essa seria a terceira, o pior erro que você pode fazer é não cuidar da sua imagem, não ser um profissional ético. E aí eu já emendo com a questão do networking, né, Ale? Você tá falando aqui da questão da imagem, o que você tá oferecendo, como foi a troca ali com a pessoa, o relacionamento, o quanto a você separar um tempo, você olhar para o networking, né? Você cultivar essas relações. Você falou ali da imagem, da relação, o quanto você precisa ter essas pessoas, né? Você ter a boa imagem, o networking de você ter essas pessoas à disposição. A gente tem até um episódio aqui que é com a Laís Macedo, da Lead Futuro, que ela fala muito sobre networking. Até se você quiser ouvir, dá uma procurada aqui na lista, vai te ajudar bastante a questão de networking. E nós ela estava até escrevendo
escrevendo um história. livro sobre isso, né? Sobre como construir Exato, ela tá network. escrevendo o livro também, e eu vi que ela tá publicando até uns conteúdos também a respeito de networking, como praticar, mas é muito importante você manter esse networking, tá? Que é uma rede de contatos, ou seja, são pessoas que conhecem o teu trabalho, que te conhecem, que poderiam fazer uma indicação, né? O quanto que você... É uma troca, você tá ali ajudando a pessoa, e nós temos uma história muito forte aqui de networking, eu e a Alessandra Falsarella. Nós nos conhecemos, muitas pessoas sempre pensam que a gente já se conhece há muito tempo, trabalhamos juntas, nada disso. Nós Que a nos gente é amiga de conhecemos. infância, que a gente estudou Exato. junta. Esse eu acho engraçado quando perguntam. Mas nós temos uma história forte de networking. A Alessandra e eu, até resumidamente aqui, eu trabalhava em uma empresa que precisava de uma palestrante, porque nós estávamos com um jovem aprendiz, né? Precisava ali de empresas que contratassem esses estudantes e que tivessem disponibilidade para trazer conteúdo. Dona Alessandra Falsarella tinha um conteúdo maravilhoso a aplicar. Nós Dona entramos em Alessandra contato. Falsarella é dose. Dona Alessandra Passarella foi até a escola, aplicou esse conteúdo, nós trocamos ali alguns momentos, né, de conteúdo, do que nós pensávamos, o que nós achávamos da área de RH, até tínhamos isso em comum. Adicionamos ali no LinkedIn e continuamos trocando informações. Depois nós tivemos outra troca, né, eu lembrei ali que tinha um evento, chamei a Lê para participar, palestrante, depois chamei ela também para participar, só ouvindo, né, sendo plateia, e ela foi com maior boa vontade participar do evento que estava organizando, e aí nós começamos a ter esse laço, né, essa força, esse networking começou a aumentar, e aí surgiu, já tinha o Foca, eu era ouvinte do Foca, e surgiu o convite maravilhoso de participar. Então, para vocês entenderem a importância, como o networking pode gerar oportunidades para vocês, digo oportunidades de fazer um amigo, de fazer um sócio, de você ser lembrado para uma oportunidade de trabalho, várias vezes também, até contando uma outra história minha aqui, eu participei de um processo seletivo, Ale, quando eu fazia teatro ainda, que eu participei de uma de uma audição para uma vaga de monitora dentro de um parque infantil. Olha isso. Pra quem não sabe, a Bruna teve muitas profissões. A gente brinca internamente no Foca que ela é tipo seu Madruga. Ela teve Síndrome do seu Madruga. vários empregos, vários trabalhos. O que é muito legal, porque você usa várias habilidades que você aprendeu no teatro para outras coisas, tá? Não é uma crítica, só pra deixar claro. Não, perfeito, é ótimo, porque o teatro me ajudou muito, não só o teatro, tudo que eu vivi ali, as minhas vivências agregaram pro meu currículo. Mas nesse caso, a pessoa que fez o processo seletivo e que também fez o treinamento do conteúdo institucional e tudo mais, eu adicionei no LinkedIn e em certo momento eu tinha que organizar um evento e precisava de uma palestrante. Quem que eu lembrei? Ela. Entrei em contato, convidei. Óbvio que de tantas pessoas ela acabava não lembrando muito de mim, mas ela falou assim, eu lembro assim vagamente, a gente não teve muito tempo de conversa, porém nós tivemos um momento ali, e aí isso fortaleceu. Eu convidei ela para palestra, nós começamos a conversar e hoje em dia a gente troca várias informações. Inclusive, ela já me mandou proposta, falou assim: tem uma vaga aqui, o que você acha? Tal. Então, o mundo porque funciona a dessa relação, forma. ela não acontece assim. Você fala com a pessoa vira sua amiga e aí ela vira um contato. Exato. Você tem nível de relacionamento dentro do próprio network, né? Tem pessoas que eu posso mandar uma mensagem e falar: olha, tá aqui o meu currículo, eu tô procurando uma recolocação, você me ajuda? Tem pessoas que eu vou só sinalizar que eu estou procurando, porque essa pessoa, a gente fala muito disso. Hoje, para você indicar uma pessoa, você compartilhar o currículo dela, tem que ser alguém que você trabalhou muito junto e que você viu o desempenho dessa pessoa. Do contrário, pode ser uma relação um pouco mais distante, uma relação de um contato, né? Nossa, a gente teve um papo, foi legal, a gente se conheceu, tem um convite, tem um evento, tem não sei o quê. Só que aí é importante falar o outro lado, né? Por que a pessoa responde o seu convite, a sua mensagem? Porque você foi cordial, porque você tomou cuidado nesse network. Eu falo isso, eu já falei isso em outros episódios, né? A Bruna fala, eu precisava de uma palestrante e não sei o quê. Mas eu também precisava da escola, e por incrível que pareça, as escolas que a gente queria divulgar as vagas, as pessoas não estavam interessadas em ouvir que o RH queria divulgar as vagas dentro das escolas. Você foi uma das únicas pessoas que atendeu, que foi cordial, que foi gentil, que foi educada. Então, aquilo que a gente fala da imagem pessoal, né? Do cuidado, da ética, do profissionalismo, né? E aí eu vou para uma próxima dica que tem a ver muito com um erro que as pessoas cometem, que é colocar o objetivo da carreira delas
atrelado a um cargo específico ou achar que o cargo, e aí tem, você até falou de uma forma mais curiosa, Bruna, depois você lembra e fala de novo, que agora eu não vou conseguir reproduzir o que você falou, mas a gente fala muito disso aqui no Foca. Você está no cargo, você não é o cargo que você tem, né? Então, você está num cargo de analista, você está num cargo de coordenador, você está num cargo de diretor, você não é um coordenador. E isso tem a ver com você criar o meu objetivo virar gerente. Por que você quer virar gerente? Você gosta de fazer gestão de pessoas e de áreas? Porque se você não gostar, você pode ganhar muito mais, né? Tô falando assim de recompensa mesmo, de remuneração, sendo um especialista. E de novo a gente vai para aquela dica inicial. Se você é uma pessoa que não gosta de gerenciar pessoas, adianta você ter um objetivo na sua carreira que é virar gerente? Só por causa do cargo? Então isso vale ter como objetivo um cargo específico sem ter fundamentação e também acreditar que o cargo, ele é vitalício, que você é aquele cargo. Não, as coisas mudam, evoluem, a gente tem que, né, pensar que, falando de um trabalho formal de escritório, o cargo, ele é transitório. Você vai falando do síndrome do crachá, o que era que você tinha falado? Eu queria lembrar. A pessoa tem um crachá, ela não é um crachá, né? É verdade. Acho que é muito mais isso. A pessoa tem ali um crachá, mas ela não é o crachá dela. E as pessoas acabam tendo essa síndrome do crachá. O crachá com a nomenclatura de gerente, de especialista, acaba me representando muito mais do que realmente eu sou como pessoa. As pessoas acabam colocando muito isso. E aí a carreira da pessoa fica bloqueada. A pessoa só se vê ali naquele crachá, só se vê naquele logo da empresa, não é nem o próprio logo, no sentido de vestir a própria camiseta e dar a empresa por cima. A pessoa veste na pele, né? Tatua aqui a empresa e fica vinculada somente à empresa. Não entende que a carreira, ela é muito mais do que um cargo, muito mais ali do que tua experiência. É complexo, é tudo que você é integral ali, né? Então, faz parte da tua vida, ocupa um terço ali da tua vivência. Então, não é somente o crachá, você pode ser muito mais que isso, não ficar preso ali àquele material. E tem um último item que eu queria pôr também, que é um erro muito importante, que a gente não pode cometer, é fazer movimentações sem planejamento, tomar decisões, de novo, por moda, exclusivamente por conta de remuneração. Então, quando você fala, tomar uma decisão exclusivamente por remuneração é o quê? Você mudar de trabalho só por conta da remuneração. Você precisa considerar sempre o contexto. Essa empresa tem a ver comigo? Eu vou ter desafios interessantes? É uma empresa que está em expansão, é uma empresa que tá em redução? É uma empresa que eu me vejo trabalhando... Porque se eu olho só a remuneração, eu posso estar, assim, sabe, aquele negócio de gato por lebre, né? Sim. Você só tomar... Fazer uma transição de carreira, por exemplo, sem pesquisar, sem entender qual que é a tendência, sem fazer uma autorreflexão. Às vezes eu percebo que as pessoas fazem movimentações muito pela moda. Agora está em alta a profissão tal, aí todo mundo se movimenta para lá. E aí quando a pessoa se movimenta, ela descobre que não era aquilo que ela queria fazer. Porque na verdade o problema não era a carreira dela, era o trabalho que ela estava. Ela ter só mudado de emprego teria resolvido o problema dela, que é o que geralmente acontece nas nossas orientações profissionais. A pessoa vem com uma queixa e ela nem consegue explicar o porquê. Às vezes é só uma mudança de emprego mesmo. Não é porque, né, existem níveis, né? Você mudar de emprego é uma coisa, você mudar de carreira é outra. E você, por exemplo, mudar de carreira CLT para empreender é outra, né? Então, fazer essas movimentações sem muita reflexão, acho que também é um dos piores erros, sabe, Bruna? Sair por aí mudando de trabalho, mudando de carreira, sem refletir, sem entender o porquê, sabe? Sim, e eu vou trazer mais um ponto, que aí é o último pra gente finalizar, que seria ficar em cima do muro, Ale. Eu acho que você ficar em cima do muro também é horrível. Por quê? Você tá ali, eu tô nessa empresa, não tá legal, não tá bom, mas o que eu queria vai demorar, ou então eu tenho que dar um outro passo, e aí você não se decide. Você não fica bem onde E aí você o tempo está, passa, né? e o tempo passa, e você fica ali, não sabe o que você quer, então você não vive o presente, ou seja, você não vive o que você tem, você não está satisfeito com o que você tem, mas você não tem a coragem de tomar decisões ou de traçar um plano ali de carreira, né, um plano estratégico para você fazer uma mudança, uma transição. E a pessoa fica em cima do muro. O tempo vai passando, a pessoa fica reclamona. Sabe aquela pessoa que reclama, 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 mas não toma atitude? É uma pessoa que está em cima do muro. Isso é a pior coisa que você pode fazer para sua carreira. Por quê? Quando você está em cima do muro, você não está focado em se desenvolver. Então você não progride na carreira que você está e você não consegue iniciar uma outra carreira, porque você tem medo, porque você não busca o conhecimento necessário para você fazer essa transição e não coloca ali metas para poder fazer. Ficar em cima do muro também é uma péssima alternativa, tá? E é justamente na orientação profissional que nós podemos te ajudar
a entender, né? Aí volta ali, né, Lê, a questão de autoconhecimento. Poxa, eu tô infeliz aqui na minha carreira, será que é por causa do cargo? Será que é porque eu preciso fazer uma transição? Mas eu penso tanto naquilo, se eu penso tanto naquilo, né, se eu penso tanto ali, poxa, eu tô vivendo numa contabilidade, mas eu penso tanto em uma consultoria de RH, e eu tenho tanta vontade de trabalhar com RH, e eu não faço nada, e aí você fica em cima do muro, o tempo vai passando, e você acaba ficando ali frustrado e não desenvolve, porque você não está conseguindo gostar e nem busca começar a progredir na tua carreira. Você fica realmente ali parado em cima do muro, nem para um lado nem para o outro. É verdade. Tem que ter, arriscar, assumir o risco e fazer com planejamento. Compartilha esse episódio, se você estiver ouvindo a gente lá no Spotify, não esqueça de avaliar com a estrelinha e compartilha esse episódio com seus amigos, principalmente aquele que não está sabendo conduzir bem a sua carreira, porque aqui a gente falou os principais erros que você não deve fazer. Só lembrando, é o que você não deve fazer na sua carreira. Você segue a gente também lá no Instagram para outros formatos de conteúdo. A gente tem reels, vídeos, a gente conversa muito com vocês também pelos stories, então é legal também seguir a gente, porque é lá que a gente acaba abrindo caixinha, tirando dúvida, fazendo consultoria gratuita nos stories, às vezes tem workshops, então para você ficar por dentro de tudo, segue a gente lá, @foca no trabalho. Eu, claro, estou lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella, deixa seu LinkedIn aí pro pessoal também, Bru, por favor. Vocês podem me encontrar como Bruna Foca no Trabalho ou Bruna Santana Garcia, fiquem à vontade para mandar mensagens e também até para pedir conteúdos aqui pra gente. Verdade. Nos ajuda com a questão de pauta. Importante vocês compartilharem o que vocês querem ouvir. Como que eu posso te ajudar? Comenta lá com a gente. E avisa pra gente. Tem algum erro que a gente não comentou aqui que você acha que é importante? A gente pode voltar depois com uma parte 2. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau.